Olá, seguidores. No vídeo de hoje falar sobre FGA11, um FIA que passou ileso aqui pela crise de crédito do Agros e que vai começar a pagar muito bem agora em 2025. Segundo projeções aqui das gestoras e no preço atual aqui das cotas, deve gerar um dividend yield aqui por volta de 1,50% ao mês quando o rendimento atingir o patamar projetado aqui por eles. Lembrando que já tive esse fundo aqui na minha carteira pessoal por mais de um ano, mas acabei vendendo ele para me posicionar no Fiago do Itaú, lá em outubro de 2024, quando o mercado derrubou as cotas do fundo no momento meio que de histeria, né? Por causa de uns defaults bem pequenos. Esse fundo Itaú ele teve uma queda aqui gigantesca. Acabei fazendo esse giro lá momentâneo para esse Fiago do Itaú para pegar a recuperação. Daí agora, em breve, os sentimentos de Ruda 11 devem normalizar e meu trade por lá deve se concluir, liberando espaço aqui na minha carteira para outros Fiagos. E aqui no caso, FGA11 é um dos que estão aqui no meu radar. Então vamos lá, aqui é o Thiago PS, esse é o canal Fique Esperto. Muito bem, começar aqui pelas perspectivas de rendimento e depois passo aqui, dou uma passada pelos fundamentos aqui de FGA11. Então, os gestores, eles projetam aqui rendimento entre 10,5 e 12,5 centavos ao longo aqui desse primeiro semestre, sendo que o mais provável seja o centro do guidance, de 11,5 centavos, 11,5 centavos. No entanto, esse 12,5 centavos que eles estão projetando aqui, acho meio difícil de ser atingido, tá? Eu já passei bastante tempo aqui com o fundo aqui com gestores e acho que não é muita cara deles soltar um rendimento muito forte assim de uma única vez, não. É, eles preferem manter uma linearização. Portanto, não esperem que esse rendimento de 12,5 centavos. E aqui no caso, ainda vai demorar alguns meses para atingir aquele patamar acima da meta de 11,5 centavos. A previsão aqui é que chegue nesse patamar aqui no rendimento de abril, com data com em maio. É até bom que o rendimento não esteja subindo aqui tão rapidamente, vai dar tempo aqui para eu fechar meu trade lá com o Fiagro do Itaú. Ok, agora aqui sobre o resultado que gerado por FGA11. Então, em dezembro tivemos aqui um resultado bem forte de 13,1 centavos, está aqui sinalizado. Dezembro foi um mês muito bom aqui para fundos de papel, devido a maior quantidade de dias úteis, mas esse resultado aqui parece ter vindo da reversão de taxas de distribuição do CRA estruturados pelo próprio gestor. Essa taxa de distribuição que é um ponto aqui bem para o cotista, em vez do próprio gestor embolsar esse valor aqui, ele retorna aqui para o fundo, né? Isso que é um ponto muito bom. Ao menos, essa aqui é o que dá a entender desse texto aqui do relatório gerencial. Veja só, e sempre que originamos operações novas, aumentamos a nossa reserva de dividendos retidos para momentos oportunos. Então, eles não falaram diretamente que foi essa questão de redirecionamento de taxa de estruturação, mas pelo que entendi aqui, foi isso que resultou o aquele resultado mais forte. Lembrando que 75% aqui mais de 75% dos CRAs de FGA11 são originados aqui dentro de casa, né? O que é positivo, não apenas por essa devolução da taxa de distribuição do CRA ou outras taxas aqui, como também pelo maior conhecimento que o gestor tem sobre o devedor e dos ativos que estão ali na estruturação, né? Agora voltando aqui a DRE, como eles não fizeram aqui uma quebra do que veio de receita de juros, é devolução de taxa de distribuição, não tem como estimar o rendimento, o resultado recorrente aqui do fundo. E os últimos dois resultados, pior ainda que para estimar, né? Que 8,5 centavos, 9,6 centavos. Não acredito que esse aqui seja o resultado recorrente aqui do fundo, não, tá? Não sei dizer, nem sei dizer o que foi que aconteceu aqui, mas não dá para considerar eles como um resultado que a gente deve esperar aqui de FGA11. Ok? E aqui eu pensei em utilizar
a minha calculadora de rendimento para estimar o resultado que a gente poderia esperar aqui de FGA 11. No entanto, falta um dado básico aqui no relatório gerencial, a taxa média da carteira. Então, até mandei aqui um e-mail para eles pedindo para colocarem essa informação aqui no relatório gerencial, né, para os próximos aí, para ajudar a gente. E falando aqui dos fundamentos aqui de FGA 11. Então, como vocês devem saber, a especialidade do fundo é o segmento sucroenergético, algo que no começo eu via como algo ruim devido a esse segmento ter dado dor de cabeça cerca de uma década atrás, lá nos anos 2013, 2014, e o segmento sofreu bastante, mas acabou se mostrando algo muito positivo, porque as empresas aqui desse segmento foram um dos que melhor atravessou essa crise de crédito do agro, né? Então, os ativos aqui saíram muito bem. E o segmento aqui deve continuar performando bem com um aumento aqui da porcentagem do etanol na gasolina indo para a casa dos 30%, além de termos também preços bem em pontos interessantes aqui ainda, né? Estão com os bons preços aqui sendo negociados. Então, ponto positivo aqui para FGA 11. Os devedores devem continuar aqui performando bem. E então, mas aqui, algo que sempre preocupou aqui nesse fundo foi a concentração. Aqui no caso, a gente precisa de apenas 4 ativos para a gente ter basicamente aqui metade do patrimônio líquido do fundo, né? Então, com certeza isso daqui não é uma condição muito saudável. Temos aqui dois CRIs com mais de 14% e um de 10%. No entanto, como disse na introdução, isso aqui não me impediu de ter cotas do fundo. Só que sempre foi aqui em doses muito baixas, né? Nunca pude acabar aumentando aqui a minha posição devido a essa concentração aqui e me limitar muito, já que se eu aumentasse mais o aporte, ficaria concentrado e aí não ficaria legal, né? Então, outro ponto que não me agrada muito aqui no fundo é a presença de alguns CRAs com taxas muito baixas, que não se encaixam muito bem aqui dentro da carteira de fundos, por causa das taxas, né? Por exemplo, o CRA da Jales Machado, uma empresa listada em bolsa, aqui no caso, com uma remuneração de CDI mais 1%. Daí, se a gente desconta o 1,15% de taxa de administração, nos sobra aqui para o cotista apenas CDI menos 0,15%. Isso aqui sem falar aqui da taxa de administração, né? Aqui a gente está falando de um CR com 8%, quase 8% do PL. Tem aqui também esse CRI Lins aqui com 1,5%, com 6%. Tem aqui outro de CDI mais 2%, também muito baixo. Que então realmente tem isso aqui me incomoda, tá? E tudo bem que os gestores marcam aqui que o ativo é para giro, mas ainda assim não sei se essa é a melhor opção para investidor de FGA 11 não, tá? Esse CRJ, esse Machado aqui, por exemplo, tá meses e meses aqui no portfólio do fundo. Tá atualmente aqui com 4%, acho que já foi um pouquinho mais, eles devem ter feito um pouco aqui de venda. Mas ainda assim, eu não acredito que esteja aqui causando um carrego positivo aqui para FGA 11 não, tá? E pode ser até que os gestores consigam ter algum valor aqui desses ativos, mas fui cotista aqui de FGA 11 por mais de um ano e não me recordo assim, de bons ganhos a partir dessa estratégia aqui de giro aqui no fundo. E agora para completar, vou falar aqui sobre uma nova operação bem significativa aqui nesse Fiagro. No caso, o CRA Sertran. Aqui no caso, com um pouco mais de 10% do PL, 10,3%. Lembrando que das outras operações mais significativas, que WD, Alcoeste e Jales Machado, eu já comentei aqui no primeiro vídeo que eu fiz de FGA 11 aqui no canal. Essa eu acho que foi no algum momento ali de dezembro. Então, utilize aqui o menu do Fique Esperto para acessar esse vídeo, sem precisar ficar procurando aqui no canal. E lá no final desse último vídeo eu comentei
aqui sobre essas outras operações bem significativas de FGA11. Então, daqui para o ativo em si, é, esse RA é um pouco diferente dos demais, né? Aqui no caso nós temos como devedor uma empresa de ônibus focada no transporte de pessoas que trabalham com agro, algo que deve ser bem problemático aqui para essas empresas do agro, né? Então, está aqui suprindo uma necessidade muito importante aqui para essas empresas. E algo interessante aqui da operação do Sertã é que ela firma contratos de longo prazo com as empresas do agro, geralmente aqui entre 5 a 10 anos. Então, provavelmente são esses contratos que o CRA está fazendo aqui a antecipação, né? O detalhe importante é que apesar de não ser um ativo do segmento sucroalcooleiro, a empresa parece que atua atendendo muito aqui produtores desse ramo. Até eles falam que a empresa tem liderança no setor sucroenergético. Então, acaba que a GA11 não está fugindo aqui muito da sua especialidade. Aqui sobre o pacote de garantias, temos aqui a seção dos recebíveis, né, dos contratos, e também a alienação da frota de veículos. Aqui é algo que não me agrada muito, já que são ativos que perdem valor com o tempo e perdem muito valor, né? Vídeo desgaste que esses veículos devem ter rodando na terra. Enfim, não é a melhor das garantias, mas ao menos tem alguma garantia, né? Em se tratando de Fiagro, já é um grande passo aqui ter esse, essa garantia real. Então, concluindo, a FGA11 tem algumas falhas, como eu apontei aqui, mas estou considerando voltar com ele aqui para minha carteira, devido aqui à boa rentabilidade do fundo e ao bom histórico aqui que os gestores construíram. Então foi isso, galera. Espero ter curtido, ter contribuído aqui com vocês. Peça seu like, se inscreva no canal. Lembre que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. E até a próxima.